noite aos queridos irmãos. Inicialmente irei fazer uma oração. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, grato a Ti pela plena comunhão com Tua palavra, Tua doutrina, Tua igreja. Abençoa, Santo Deus, nosso serviço de adoração ao Santíssimo Deus desta noite. Abençoa as pessoas que estão aqui presentes. Abençoa as pessoas que estão assistindo pela internet. Que a mensagem Tua, Santo Deus, toque em seus corações, mente e vida. E que venham a crer no Senhor Jesus, sacrificado naquela cruz como seu Salvador pessoal. Te oro, te agradeço por tudo, te peço perdão por tudo, Santo Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Inicialmente eu convido... Não chegou ainda. A pequena Nicole para louvar o Santíssimo Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu vou louvar Moisés. Amém? Amém? Amém. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Triste, me deixaste livre, livre, Senhor. Triste, livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó sim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Amém? Amém. Amém, que Deus esteja sempre abençoando, dando entendimento à pequena Nicole, que ela cresça na sabedoria que há na palavra sagrada de Deus, amém? Dando continuidade, eu convido o irmão Francisco Rosa para que nos eleve um hino congregacional, amém? Primeiramente, saudar a todos com boa noite. Irmãos, vamos ficar todos de pé, por favor. E juntos entoarmos a Deus o hino 259, a última hora. Louvemos assim ao nosso Santíssimo Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio te salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Poder sentar, irmãos. Uma alegria estar aqui novamente, prestando oração ao Santíssimo Deus, em espírito e em verdade. Amém? Peço que os queridos irmãos abram suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e farei a leitura do versículo 17 ao 21. Amém? Coríntios, capítulo 1, 17 ao 21. Assim está escrito na Sagrada Palavra de Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?
Onde está o escriba deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Que cada um de nós aqui presente e os que estão ausentes, nos assistindo pela internet, guardem esta passagem da Bíblia em seus corações, mente e vida, e tenham plena convicção e certeza que a sabedoria nossa carnal é efêmera e igual aprendemos durante as conferências. Muitos dos irmãos que fazem parte da nossa membresia acham que ficando em casa, ficando longe da igreja, estarão sendo edificados. De maneira nenhuma. A única maneira de estar sendo edificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em sua obra, louvando de inteiro coração, em verdade e em espírito. Amém? Que Deus faça-nos todo desta verdade e nos a estarmos falando sempre do amor de Cristo por cada um de nós, que antes andávamos desgarrados, perdidos, que permanecíamos indo ao lago de fogo e inferno, porque somos da geração de Adão, mas que pelo seu grande amor derramou o seu sangue naquela maldita cruz e nos salvou. Para isso basta crer de coração e confessar com seus lábios. Amém? Dando continuidade ao quadro de especiais, eu convido o irmão Beck Banner para deixar uma porção da palavra de Deus. Amém? Boa noite, amados. Boa noite. Deus esteja abençoando a cada um dos amados irmãos. Deus tenha a oportunidade de retornar à casa de Deus. Uma semana extremamente proveitosa, com as mensagens trazidas pelos amados pastores, e que possamos estar crescendo na palavra do nosso Santo Deus e aplicando seus ensinamentos em nossa vida. Amém, amados? Convido para que possam abrir vossas Bíblias para Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 6, versos 14 em diante. Um texto que é bastante lido aqui na igreja, também bastante estudado, mas é importante que tenhamos em mente o mesmo, porque ele Boa noite, irmãos. Estarei fazendo um texto. Se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a saber, se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Amém. Dando continuidade, eu convido agora a irmãzinha Laura para louvar o Santíssimo Deus.
continuidade, eu convido as irmãs da União Feminina para louvar ao Santíssimo Deus. Amém. Dando continuidade, eu convido o irmão Samuel para que possa deixar uma porção da palavra de Deus. Boa noite, amados irmãos. Gostaria que abrisse as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versos do 1 em diante. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo, pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, e pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Amém? Amém. Peço que os queridos irmãos abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, 3,36, muito conhecido este versículo da amada igreja. Assim está escrito na Sagrada Palavra de Deus: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna no presente, uma garantia nos dada, mas aquele que não crê não verá a vida, não verá a vida eterna. Não se trata dessa vida carnal.
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todo aquele que não aceita o seu filho, recebe o seu filho como seu salvador pessoal, ele está separado do amor de Deus. Amém? Dando continuidade, eu convido o irmão Francisco Rosa para nos elevar a Deus no hino congregacional, e fica dada a oportunidade aos amados irmãos devolver seus dízimos e ofertas. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E no 29 do cantor cristão, louvemos a Deus. O povo se coberto de densas trevas perto do abismo e não desperto, vê surpreso um grande divinal clarão. É Jesus que nasce, o autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração, cumprindo as profecias, nos nasce o Rei Messias. Em oração sombrias, cada povo em trevas vê o seu clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Jesus, o Rei da glória, humilde em sua história, a todos dá vitória. Vinde ver o Cristo em sua humilhação. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Ó nova, alegre e boa, do céu azul ressoa, que Cristo nos perdoa. Aceitai, ó povos, dai-lhe o coração. É Jesus que nasce, o autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Amém. Amém. Eu peço que o irmão Iago nos eleve a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus Pai, obrigado pela oportunidade de estar no teu casa, abençoa seu carro na presente, aqueles que não puderem estar, aqueles que estão na internet, que você possa agir na nosso mundo, dentro das possibilidades, cada necessita, Amém. Poder sentar, irmãos. Convido agora o pastor Anísio, o pregador da noite, para nos trazer a mensagem de Deus. Amém?
amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos servirmos ao nosso Deus. Queremos também abraçar aqueles que estão acompanhando de casa, que Deus esteja suprindo as necessidades de cada um deles para a honra e glória do nosso bom Deus. Agradecer a Deus pela semana de conferências que tivemos, foi de fato uma bênção muito edificante para mim e creio que para os amados irmãos também, além de alguns outros amados irmãos em Cristo Jesus, espalhados pelo Brasil, pelos países de fala portuguesa e até mesmo da fala espanhola. Nós recebemos uma mensagem via os comentários do Facebook do nosso irmão em Cristo, o pastor Fernando Flores, que é pastor de uma igreja bíblica batista na Bolívia. Ele esteve acompanhando pelo menos 2 noites e foi também edificado. Agora há pouco acabei de receber uma mensagem de Silas, de Santa Catarina, que está acompanhando via o YouTube, e que isso também foi bastante abençoado. E muitos outros irmãos em Cristo que foram abençoados com a pregação da sã doutrina durante esta semana. E nós somos felizes de podermos participar desse momento, podermos proporcionar isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Não podemos deixar de ser gratos ao irmão Felipe, que esteve o tempo todo na técnica, aos meninos Iago, Luan e Samuel, que estiveram aqui trabalhando, irmão Neto, que deu toda digamos assim, toda a logística do trabalho dos louvores, dos sacrifícios de louvor, a participação dos pastores Miguel, Walter, a participação como preleitores do pastor Steve Montgomery, também dos pastores Robert Tully, Haroldo, o nosso querido irmão Hélio, membro da igreja, e também o pastor Eduardo Cadeira. Que Deus esteja abençoando cada um deles para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? E por todos os irmãos que estiveram assistindo, seja presencialmente, como também em casa, que Deus abençoe ricamente a cada um para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar e trabalhar para que Deus salve almas por meio da pregação do Santo Evangelho. Amém? Esse é um pedido especial de oração. Lembre-se que nós temos esse panfleto para ser entregue, podemos também entregá-lo via internet. Não podemos ficar só na entrega de um folheto, mas a entrega de um folheto pode ser o caminho para se iniciar um diálogo e assim pregarmos a palavra santa de Deus. Amém? Estejamos orando por esse trabalho de divulgação da palavra de Deus. Peço também aos irmãos que durante esta semana façam girar, compartilhem as atividades que foram realizadas a semana passada, seja no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fazendo com que as mensagens continuem alcançando pessoas. Amém? Estejamos fazendo esse serviço, esse trabalho para a honra e glória de Deus. Irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias para Josué capítulo 24, versículo 15. A palavra santa do nosso Deus diz nesse texto: Josué capítulo 24, versículo 15. Todos encontraram? Então leamos o que nos diz a palavra santa do nosso bom Deus. Amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses
a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Santo Deus e Pai, obrigado por tua palavra, aplica em nossos corações, mentes e vidas, nos fortalece para o teu serviço, e se tem alguém dentre nós que ainda não é salvo, que a tua palavra possa convencê-lo e levar até aos pés de Cristo Jesus. Se alguns dos que nos acompanham pelas redes sociais ainda não têm plena e total certeza que assim que fechar os olhos aqui na terra, o abrirá ao lado do Senhor Deus no céu. Se não tem essa certeza que é salvo, e que essa salvação é eterna, e que essa salvação é incapaz de ser perdida, que essa pessoa entregue sua vida a Cristo, para a honra e glória do nome de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje à noite nós queremos tratar de um assunto pertinente, que é tomada de decisão. Absolutamente ninguém é obrigado a servir a Deus. Absolutamente ninguém é obrigado a pegar em armas para convencer alguém a crer em Deus. Isso já foi extremamente utilizado, seja pelo romanismo, seja pelo protestantismo, e agora é uso normal por um tipo de religião que impõe a fé por meio de espada. A fé em Jesus Cristo, ela não é forçada. Ninguém é obrigado a crer em Deus. Isso é muito importante de ser dito, porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. Você tem a liberdade de ouvir a palavra e rejeitar. Você tem essa liberdade. Você tem a liberdade de dizer: eu não quero crer no Deus que me criou. Você tem a liberdade de até negá-lo. E se você lê a Bíblia, o que mais tem são pessoas negando a Jesus. Se fôssemos fazer um censo, ponto a ponto, pessoa a pessoa, na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós íamos encontrar um número muito maior de pessoas na própria Bíblia que negaram, que recusaram, que não quiseram a Jesus, que não quiseram a Deus. As pessoas ainda se espantam hoje ao verem pessoas rejeitando. Mas Deus não se espanta com isso. Deus não se espanta com isso, e é muito importante que nós possamos instruir as pessoas que elas têm que tomar uma decisão. Você, com certeza viajando, você já chegou em um lugar que tem uma bifurcação. Tem uma estrada, você vai numa estrada e aqui ela se torna em duas estradas, e você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar um posicionamento. Qual estrada seguir? Qual é a estrada que eu vou seguir? Você tem que tomar uma decisão. Nós não somos dotados de neutralidade. Você não é neutro em relação a Deus. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. E sem causuísmo, como pretendem os calvinistas, que você veio para a terra com carimbo, esse aqui é salvo, esse aqui é perdido. Não existe esse carimbo, esse causuísmo não existe. Existe a palavra de Deus que é pregada, e a palavra de Deus é capaz de gerar um novo homem. O novo homem não é fruto do causuísmo, o novo homem é fruto do novo nascimento. É de grande valia e importância estarmos pensando sobre isso. Mas eu quero dar um outro exemplo
E eu quero convidá-los para Gênesis. Eu quero convidá-los para o livro de Gênesis. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vamos ver essa perspectiva de tomada de decisão. Alguém precisa tomar uma decisão. O que é que tu vai fazer da tua vida? O que tu vai fazer da tua existência? A palavra de Deus diz: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui nós vemos Deus tratando pessoalmente com Caim e rejeitou. Mas percebam que Deus não deu nenhum chilique, que Deus não pegou Caim e jogou Caim na parede. Ele disse: se fizeres bem, serás aceito, se não fizeres, o pecado já está porta. É necessário que as pessoas entendam e percebam a maturidade de Deus para tratar com o pecador. Perceber que Deus trata muito bem com o pecador. Deus lida muito bem com o pecador. Muitas vezes os pecadores é que não lidam com o pecado dos outros. Se você observar, o grande problema do homem é o pecado que o conduz ao inferno. Agora, se você olhar para a forma do predicado, ou seja, da prática do pecado, o grande problema dos homens uns com os outros é a prática do pecado, porque normalmente as pessoas não aceitam o pecado dos outros. Para mim, o meu pecado é de estimação, porém o pecado de John Lennon é ofensivo à minha pessoa. Se você observar o que ocorre na história é isso. Se você olhar a contemporaneidade, o que acontece agora nas mídias sociais, é exatamente essa afrontação do pecado de A contra o pecado de B, como se Deus fizesse distinção de pecado. Na realidade, é necessário fazer com que as pessoas pensem: o que eu vim fazer aqui? Por que foi que eu nasci? Por que foi que eu nasci? Vejam que aqui Josué, ele lidera um povo em conquistas fabulosas. Josué é um dos grandes exemplos. Josué é aquele homem que soube ser o segundo, porque ele foi o segundo de Moisés, e ele soube ser o primeiro ao conduzir o povo na conquista da Terra Santa. Porém, ele chega a um momento que ele quer que o povo tome uma decisão. Ele tem uma decisão pessoal, personalíssima, como diria Beck. Ele tem uma decisão sua, pessoal, aplicada à sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não estava desesperado em relação aos outros. Ele queria, como creio eu, que todos os salvos, que todos os crentes, que pessoas tomem decisões oportunas para se tornarem crentes em Jesus e obterem assim a filiação a Deus e a cidadania no reino de Deus. Mas nós não podemos forçar ninguém. O texto diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Preste atenção que não há absolutamente nada de casuísmo. Não existe uma magia, existe uma tomada de decisão. Você tem de decidir. Você tem de decidir a quem você vai servir. Você tem de decidir a quem você vai servir. Agora, quando nós olhamos para o difícil contexto atual, porque o contexto atual é difícil? Porque é uma grande confusão religiosa, onde as pessoas esquecem a Bíblia e afirmam a sua religiosidade. É bom repetirmos, porque já dissemos isso aqui inúmeras vezes: religião alguma salva ninguém. Religião alguma tem capacidade de dotar alguém de espiritualidade. A religião dota as pessoas de religiosidade. A religião transforma o homem em um religioso. Mas o Evangelho, a decisão tomada por Deus, torna o homem livre de religião. Torna o homem livre de religião. Às vezes as pessoas me contestam: rapaz, por que você, o pastor, sempre critica as religiões? Bom, eu critico as religiões porque a religião é uma forma de negação da verdade. A religião é uma forma de persuasão ao erro, de condução do cego por um outro cego. E eu digo a vocês com toda tranquilidade: se não fosse o Evangelho, pensando como eu penso, eu não faria parte de nenhuma religião. Como não faço. Porque quando eu conheci a Cristo, Ele me libertou das amarras religiosas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A quem você quer servir? Eu não quero servir a ninguém. Siga a sua vida. Agora, se eu decido não seguir a ninguém, tem uma consequência na frente? Tem. Qual é a consequência? A condenação. Mas a condenação é porque eu decidi não servir? Não. A condenação é porque o homem já nasce condenado. Só para rememorar, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dito está: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, a morte é uma herança. A morte é uma herança que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Aí alguém pode perguntar: poxa vida, Adão existiu? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Adão existiu e obviamente que sim. E nós podemos até buscarmos evidências disso. Eu creio que todos vocês já ouviram falar no Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele provou, ao contrário de que todos pensavam, que todos os descendentes humanos têm um único tronco. Ou seja, que todos os humanos, eles são descendentes de um só indivíduo. Que todos os seres humanos são descendentes de um só indivíduo.
Mas temos mais algo em relação a isso. Temos mais em relação a isso quando nós olhamos o seguinte: existe uma teoria contraditória, que é a teoria da evolução. Inclusive, na mensagem de sexta-feira, o pastor Haroldo tocou nesse ponto. A teoria da evolução, ela diz que os seres são produtos de evolução. Eles dizem que é toda uma historieta, mas que o que é que eles querem dizer? Que você foi lá atrás de uma outra espécie, mas a ameba, peixe, pássaro, há todo que eu não tenho tempo aqui, não é, o objetivo não é esse. Mas eles dizem que os seres humanos evoluíram. Os seres humanos, todos os seres vivos, eles são produtos da evolução. Bom, nós temos 6.000 anos de história. Se você pega quando os fenícios escreveram o alfabeto, e aí os homens começam a fazer registros escritos, não há uma inscrição, absolutamente nenhuma inscrição, que mostre um elo perdido. O que seria o elo perdido? Seria algo que ficou aqui no meio. Vulgarmente as pessoas dizem: o homem descende do macaco. Vamos pensar numa figura que tivesse entre o primata e o homem. Está lá no batistério primata, aqui está o elo e aqui está o homem. Absolutamente isso nunca existiu para espécie alguma. Isso nunca existiu para espécie alguma. É o chamado elo perdido, que está perdido, não existe. Mas quando Josué chama o povo para a fé, ele chama para que as pessoas creiam no Deus que fez o mundo. Eu quero convidá-los para Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 23 diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Preste atenção que lá atrás Josué estava falando de Deus para um povo que conhecia a Deus, para um povo que foi tirado do Egito e liderado para a terra prometida. Aqui Paulo fala para um povo que não conhece Deus, mas que tinha tomado uma decisão. Alguns daqueles homens moradores de Atenas, aqueles atenienses, eles tinham feito lá um altar para servir aquele Deus, o qual Josué confronta os israelitas se eles querem servi-lo ou não. E a partir daí Paulo anuncia o evangelho. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Eu gosto de pensar e gosto de fazer com que as pessoas pensem que você está respirando agora, maravilha, quem dá a respiração a você é a vida. Olha o que a palavra de Deus diz: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. É Ele quem dá. Versículo 26, o tal do projeto Genoma. E de um só sangue, preste atenção, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e à imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, que tomem uma decisão, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ressuscitando dentre os mortos. Então preste atenção. Lá atrás, Josué fala com o povo que conhece a Deus. E Josué disse que aquele povo tem que tomar uma decisão: se vão servir aos deuses dos pais, se vão servir aos deuses do povo que habitava a terra, agora os quais habitavam, ou se vão servir a Deus. Aqui Paulo faz essa confrontação com os atenienses para que eles tomem uma decisão de crer ou não crer. Paulo prega o arrependimento para a vida. O que é arrependimento para a vida? Eu tive uma crise de choro, eu fui para a igreja, fui tocado por algo estranho, me deu uma tristeza, depois uma alegria, depois um calor, depois um frio. Nada disso, isso é piração da turma da rua Azusa. Isso é descendência dos trem-trem, dos quáqueros ingleses. Isso nada tem a ver com o evangelho. É você entender, você só decide algo que você entende. Você só decide por algo que você entende. Ou seja, não existe, Deus não trabalha de uma maneira que não seja racional. Não há irracionalidade em Deus. Há irracionalidade nas minhas ações, nas suas ações, nas nossas ações. Há irracionalidade nas ações dos homens de modo geral, mas em Deus não. Deus trabalha dentro de um conjunto de saberes comprovados, porque Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o autor de todas as coisas. Então, o que nós precisamos? Tomar uma decisão. Agora, é interessantíssimo lembrarmos que a minha decisão, que a sua decisão, ela tem validade para a vida inteira. E quando eu digo para a vida inteira, é para a vida inteira mesmo. Porque quando houve uma concepção, de uma vida humana, ela jamais deixa de existir. Porém, se
Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? A quem tu vais servir? É decisão. É decisão. O homem tem que tomar uma decisão. A vida eterna, ela é obtida a partir de uma decisão, uma única decisão. Não é várias decisões, é uma única decisão. Do mesmo jeito que o homem natural ele é gerado uma única vez, o homem espiritual é gerado uma única vez. Ou seja, a salvação é um ato único e acabado. Não fica nada para fazer depois. Na hora em que o esperma fecunda o óvulo, você tem um ser humano, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Do mesmo jeito, quando o homem entende a palavra de Deus, quando ele é gerado de novo, vamos até Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dito está, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Quando o homem é de novo gerado, ele é gerado uma única vez. Não é gera. É gerado uma única vez. E gerado uma única vez para sempre. Como isso acontece? Como isso acontece? A palavra de Deus diz que o Espírito convence do pecado, do juízo e da justiça. A palavra de Deus gera-nos. Nós somos gerados pela palavra de Deus. O homem é gerado pela palavra de Deus. Por isso que só há salvação quando há a confrontação do homem pecador com a palavra de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pela lavagem da regeneração, a palavra, e da renovação do Espírito Santo. A palavra de Deus é usada pelo Espírito Santo para nos gerar. A quem você vai servir? Você vai servir a Deus? A quem nós vamos servir? Nós vamos servir a Deus? Bom, aí alguém pergunta: mas pastor, o século 21, falar de Deus ainda? Deus é Deus hoje, ontem e eternamente, amém? Deus não muda. Eu posso dizer que Josué tomou a decisão certa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão sábia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu costumo dizer que um grande líder, ele é um líder primeiramente dentro da sua casa.
nós precisamos de modelo de homem. Nós precisamos daqueles que nos abrem caminhos. É tão interessante observarmos uma prerrogativa de grandes homens, de homens desbravadores. A grande maioria dos caminhos pelos quais hoje nós percorremos, eles são os caminhos dos colonizadores. Essas estradas que ligam cidade a cidade, normalmente são caminhos antigos. Homens que deixam marcas. Eu li de alguém falando sobre necessidade de missionários. Alguém tem boas estradas para os missionários andar? Aí o camarada respondeu: se os missionários que querem vir para cá não são capazes de eles mesmos abrirem as estradas, eles não devem vir. Então o homem, ele é líder. E Josué foi um grande líder. Josué foi um grande líder. E quanto grande líder, ele liderou a casa dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Agora, lá mais adiante em Atos, nós temos também um chamado a uma decisão. Um chamado a uma decisão. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Atos 16, 30 e 31. A palavra santa do nosso Deus diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Bom, aqui nós estamos tendo um homem pronto. Na mensagem sobre evangelismo, o pastor Roberto Tulli falou sobre encontrar pessoas prontas para tomar uma decisão. Aqui tem um homem pronto, um homem de uma decisão tomada, dizendo: me mostra o caminho que eu vou. Eu não posso ficar perdido, eu quero ser salvo. Eu não posso continuar perdido, eu preciso ser salvo. Gente, essa é uma decisão tão simples. Essa é uma decisão tão simples. E eu vou fazer a seguinte figura: alguém que está se afogando, você joga a boia, ele se agarra à boia, não é assim? A decisão. Essa decisão aqui, ela foi tomada a partir deste pleno conhecimento da perdição. Porque nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 12. Para que haja um entendimento de que o homem precisa tomar uma decisão por Jesus, porque ele está perdido. A palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: não há um justo. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é alguns, são todos. Quem é que precisa ser salvo? Todos os pecadores. Isso aconteceu na minha vida no dia 8 de maio de 1990, o dia mais importante da minha vida. Foi o dia principal da minha existência, porque sem ele eu estaria indo para o inferno. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. Eu tomei uma decisão: Senhor, eu sou teu. Eu creio. Essa é uma decisão de dentro para fora, não é persuasiva. A pregação da palavra de Deus não é para ser persuasiva, para que a decisão seja humana, mas ela é fruto do trabalho de Deus. E tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lembrando, lá atrás Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Deus diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Qual a condição para a salvação? Crê em Jesus. Messi leu Romanos capítulo 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Decisão. Se você não tomou essa decisão ainda, você precisa tomar. Se você não tomou essa decisão, você precisa tomar essa decisão. Cá em Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu, o povo, versículo 16, e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. O povo tomou a decisão: nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Meu irmão em Cristo Jesus, você já tomou a decisão de ser uma pessoa salva. Você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Mas isso não lhe deixa fora do círculo de decisões, porque você tem de continuamente estar decidindo se irá alimentar sua carne e o seu espírito. E você precisa dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa investir tempo. Nós vimos sábado a mensagem do pastor Catete exortando a responsabilidade que temos ante a igreja, de servir a Deus na igreja. Irmãos, a igreja vive sem Anísio, a igreja vive sem você, mas nós não teremos qualidade de vida espiritual sem servirmos na igreja. Isso é fato. Os que já são salvos, tome no seu coração, na sua mente, a decisão: eu vou servir ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor na igreja do Senhor. Bom, e se tem alguém nos escutando, nos vendo pela internet, que ainda não é uma pessoa salva, você precisa de uma decisão. Hoje à noite você pode tomar a mais perversa decisão que alguém pode tomar. Qual é a mais perversa decisão que alguém pode tomar? É a decisão de não servir a Jesus. É uma decisão de rejeitar. É uma decisão de negar. É uma decisão de não querer. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus tomaram uma decisão. Veio para o que era seu e os seus tomaram uma decisão. Olha que decisão. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você que está em casa, no conforto do seu lar, nos acompanhando, você que ainda vai ver, você já tomou essa decisão de não receber Jesus? É uma decisão. É uma decisão. Eu não quero Jesus na minha vida. É uma decisão que você pode tomar. Você é livre para tomar essa decisão. Mas, pensando bem, por que não tomar uma decisão diferente? Senhores, o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por que não tomar uma decisão por Jesus? Você não vai escutar esta mensagem e ficar neutro. Você vai tomar uma decisão. Uma decisão. Ok, muito bacana, mas eu vou continuar indo para o inferno. É uma decisão. Eu respeito sua decisão. Eu respeito sua decisão. Mas você pode fazer diferente. Hoje eu vou mudar o destino da minha vida. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Talvez você esteja até aqui entre nós no templo, tenha crescido entre nós, mas não tenha ainda certeza de salvação. Toma uma decisão. Eu quero Jesus na minha vida. Olha, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Irmãos, nós morremos. Eu jantei com meu pai uma segunda-feira à noite. E 10 horas da noite eu estava vendo um
um caixão dentro de casa. Não eram os planos dele. Não eram os planos dele. Mas não sabemos. Davi diz que apenas um passo me separa da cova. Se você não é uma pessoa salva, por favor, considera no teu coração, entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Deus ama, Deus amou o pecador. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu Jesus para ser o seu Salvador. O que te impede de ser uma pessoa salva? Apenas uma decisão. Hoje você pode tomar essa decisão. Mas eu só vou ver essa programação amanhã. Só vou ouvir essa pregação daqui a um ano. Bom, quando você estiver ouvindo esta pregação, seja no Facebook ou no YouTube ou até hoje aqui, tome a decisão mais sábia da sua vida, que é crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Se Deus tocou no seu coração, seu Espírito Santo está incomodando você, dizendo: toma a decisão. Ore convidando Jesus para ser o seu Salvador. Santo Deus, reconheço que sou um pecador. Reconheço que preciso tomar a decisão. Eu sei que o diabo está aqui dizendo: não toma essa decisão. Isso é conversa. Não toma essa decisão. Qualquer pessoa que for ouvir essa mensagem, o diabo vai dizer exatamente isso. Mas se o Espírito Santo está dizendo: toma a decisão. Ora dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou um pecador, reconheço que estou indo para o inferno, porém reconheço e creio no meu coração que Jesus Cristo é o Salvador eterno. Eu entrego minha vida a Ele, eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador e Deus. E eu oro no nome dEle. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Se alguém tomou essa decisão, diga a primeira pessoa que você encontrar, porque como no texto lido por Messi, com a boca se faz confissão do que creu no coração. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos